dia, gente. Essa apresentação que eu vou mostrar agora é relacionada à simulação de imagens de microscopia de transmissão de alta resolução. Bom, a gente pode se perguntar primeiro por que a gente precisa fazer simulação de imagens. Bom, esse aqui é um esquema simplificado do sistema óptico do microscópio. Aqui a gente tem o feixe incidente, que vem do sistema de iluminação, a amostra aqui. Aqui corresponderia a lente objetiva, plano focal da lente, aqui embaixo o plano imagem. Inicialmente a gente tem o quê? Um feixe de iluminação que incide na amostra, que está apresentado por um psi de iluminação, né? Essa é a onda incidente, a função de onda incidente do feixe de iluminação. Ele incide na amostra, encontra essa amostra, e essa onda que vem de lá, que seria uma onda plana, uma onda parcialmente coerente, encontra essa amostra e começa a sofrer processo de espalhamento. Você tem um comportamento dinâmico, né? Vocês lembram que é uma difração dinâmica, você tem múltiplo scattering, e esse comportamento dinâmico leva à formação do que a gente chama de uma onda de saída do objeto. Essa onda de saída do objeto é a onda imediatamente após a saída dele e se forma em função do processo de múltiplo scattering, esse processo dinâmico de interferência dinâmica. Vocês viram também que essa função de onda de saída do objeto ela é modificada. O que a gente vê lá embaixo, a função de onda de fato da imagem, não é de fato a onda de saída do objeto, ela é modificada nesse percurso aqui pelo que a gente chama de função de transferência de contraste, essa função T aqui. Então essa função de onda aqui embaixo, no plano imagem, ela é a convolução dessa função de onda do objeto com a função de transferência de contraste. E o que acontece na interação da onda com a amostra? A gente tem uma amostra que é definida por um potencial projetado. Você tem átomos, eles têm um potencial eletrostático associado a eles. Em geral, quanto mais pesado esses átomos, quanto maior o número atômico deles, maior esse potencial eletrostático associado. Quanto menor o átomo, quanto mais leve, menor. Então, você tem um potencial eletrostático associado a esses átomos. Quanto mais espesso for essa amostra, quanto mais átomos a gente tiver, maior esse potencial projetado, essa somatória de potenciais. Então, ele é o quê? Ele é dependente da espessura, T aqui. E esse potencial projetado provoca na função de onda um phase shift. Ele desloca a fase da onda. Na verdade, ele desloca tanto fase quanto amplitude, mas uma aproximação clássica que a gente faz em microscopia é considerar o objeto como um objeto de fase. Ele só vai alterar a fase da onda. Isso só acontece quando a nossa amostra é muito fina. Então, se tiver uma amostra muito, muito fininha, ela praticamente não altera a amplitude da onda, altera só a fase. Então, esse phase shift ele é diretamente proporcional ao potencial projetado. Então, essa função, o sigma aqui, que é uma constante de interação, versus o potencial projetado da amostra. Então, a relação do phase shift que a amostra induz na função de onda é uma relação direta com o potencial dessa rede atômica. Substituindo, então, esse phase shift, esse defi aqui na função de onda, a gente pode chegar numa simplificação que é a simplificação de objeto de fase fraca, Weak Phase Object Approximation, onde a gente simplifica a função de onda de saída do objeto como 1 menos o sigma VT. Então essa é uma representação simplificada. Né? Vocês lembram que teriam vários termos aqui, né? Porque era uma exponencial que foi simplificada para essa representação aqui. A gente teria termos de segunda ordem, terceira, ao quadrado, ao cubo, à quarta. Só que em função desse termo aqui ser bastante pequeno, a gente pode ir desprezando esses termos e ter uma condição de imagem linear. Né? Esses termos aqui seria aquela contribuição não linear para a imagem. Então a gente tem aqui uma imagem de objeto de fase fraca, um weak phase, e uma imagem linear. A gente só considera termos lineares da imagem. Bom, vocês lembram o quê? Que essa função de onda de saída do objeto não é o que de fato a gente observa, que a gente registra. A gente tem o que a gente chama de uma spread function. A gente tem um point spread function, uma função que degrada a informação. É como imaginar que a gente tivesse aqui em cima a nossa função de onda de saída do objeto. A hora que ele passa pelo sistema de lente objetiva, ela é modificada nesse percurso aqui pela spread function. E o que a gente tem aqui embaixo é uma função degradada da original. Então a gente tem uma psi da imagem que não mais do objeto. É uma função degradada pela spread function. Eu tinha mostrado que essa spread function pode distorcer o material ao ponto de você não conseguir definir o que é. Você vai perdendo resolução. Né? Colocando essas equações mais importantes aí. A gente tem aquela onda incidente de iluminação. Ela interage com a amostra, gera a função de onda de saída do objeto, que depende lá do potencial projetado. Ela sofre essa degradação no percurso pela lente objetiva, ela convolui com a spread function, né, com a função de transferência de contraste. E o que a gente tem aqui embaixo ainda não é nem essa função aqui. Quando a gente registra ela, seja numa CCD, num negativo, na própria tela de fósforo que a gente observa, a gente não observa de fato a função de onda.
Porque a função de onda é uma função complexa, ela tem amplitude, tem fase. O que a gente observa é somente a amplitude, é o quadrado do módulo dessa função aqui. Então, a gente só observa uma intensidade de contraste, a amplitude da função. Então, como é que faria então, essa função de onda que a gente registra aqui embaixo? Ela é o quadrado do módulo da imagem, né, que seria essa representação aqui. Se a gente representa isso não mais no espaço real, né, isso aqui indica o quê? Que a função de onda no espaço real do objeto está sendo modificada no espaço real por essa função de transferência. A gente pode representar isso no espaço de frequência. A função de onda do objeto no espaço de frequências é modificada pela função de transferência de contraste no espaço de frequências. Então, por transformada de Fourier, né, para voltar para a condição de espaço real, a gente tem a intensidade registrada aqui embaixo na câmera. Bom, a função de transferência de contraste, vocês lembram também que ela é dada por essa equação aqui. Abertura, função envelope e a função aberração. A função abertura, vocês lembram que era o quê? Era uma abertura física que pode entrar no plano focal da lente objetiva, no plano focal da lente objetiva e restringir a quantidade de informação, a frequência espacial máxima que é transmitida no sistema. Então, se eu tiver uma abertura que corta bem pequenininho, eu só vou ver essa região mais central, vou ter uma resolução baixa no microscópio. Se eu coloco uma abertura grande para pegar um espaço de frequências bem distante do centro, eu vou ter uma resolução maior. Então, essa função abertura é limitante nessa questão da frequência máxima que a gente consegue ver no sistema. Na prática, vocês lembram o quê? Que a gente não usa abertura nenhuma. A gente tira a abertura, deixa o feixe passar direto, que existe, então seria só uma abertura física da própria lente objetiva, é a área de trabalho total dela, né? Que é bastante grande comparado às outras aberrações, então função abertura praticamente não tem interferência, não influencia para a gente. Bom, função aberração, vocês lembram que eu tinha mostrado uma representaçãozinha mais simplificada, que só tinha um termo de CS e de focus, que na verdade são os principais, né? Mas a gente tem vários termos, eu comentei para vocês que a gente tinha estigmatismo de segunda ordem, terceira ordem, como axial, a gente pode ter axial star, pode ter aberração esférica de quinta ordem, então você tem vários termos que deixam essa equação aqui extremamente grande. Mas os mais relevantes são de fato esses dois aqui, aberração esférica e defocus. Vocês lembram o que a gente tem então, que é essa função aberração aqui, que são o quê? Contribuições de aberração de lente. Então a aberração de lente distorce essa imagem, elas são dadas por uma função seno desse xi aqui, e ela acaba modulando a transferência de informação. O ideal para a gente era o quê? Que toda a informação no espaço de frequência fosse transferida de maneira uniforme, intensidade 1, normalizada, né? E sempre constante. Só que na prática a gente não tem isso, a gente tem uma modulação dessa transferência de informação e dependendo da frequência espacial que a gente está resolvendo na imagem, ela é transferida com uma intensidade diferente. Se a função de onda toca, se a função de transferência toca o zero, essa informação, essa frequência espacial específica não é transmitida. Se ela inverte para o outro lado, se altera o sinal da função de transferência e você tem uma inversão de contraste na imagem. Vocês lembram da partículazinha de óxido de estanho, que à medida que a gente ia varrendo o foco, ela invertia contraste. Ela estava com átomo branco, de repente ela ficava átomo preto, ou ao contrário, átomo preto ficava átomo branco. Então ela é responsável justamente por isso, por promover essa inversão de contraste, por modular as frequências espaciais que vão ser transmitidas para a imagem, que vão ser usadas para construir a imagem. Então é isso, a gente tem cada aberração dessa responsável por induzir um phase shift na nossa função de onda. Essas aqui são representações no espaço de frequência, né? Então cada uma delas promove uma distorção no espaço de frequências que vão degradar, vão prejudicar a resolução do nosso sistema, vão degradar essa transmissão de informação. E as funções envelope. Vocês lembram que as funções envelope eram, na verdade, uma combinação, um produto de vários termos, onde a gente pode ter um envelope total, que é um envelope total que vai amortecer, que vai reduzir essa intensidade da função de onda, da função de transferência. E ele é formado por vários termos. Os principais deles são coerência temporal e espacial. Coerência temporal, vocês lembram que é o quê? É esse termo aqui embaixo, esse EC, que é dependente do defocus spread, que está relacionado ao que? Aberração cromática. Então, a aberração cromática no microscópio degrada então a nossa coerência temporal. A gente não tem um sistema totalmente coerente, a gente tem ele parcialmente coerente porque o nosso feixe tem uma certa dispersão em energia. Vocês lembram que esse termo aqui, ΔE, era o energy spread do canhão, e quanto maior ele for, mais incoerente é o nosso feixe. Vocês lembram que o microscópio lá de hexaboreto de lantânio tinha em torno de 1.2, 1.5 eletronvolt, o FEG já estava em torno de 0.8, 0.7, o cold FEG em torno de 0.3 eletronvolt. Então, quanto menor esse valor do energy spread, mais coerente ele tem o feixe, mais coerência espacial a gente tem. Ele dependia também de quê? De estabilidade de corrente da lente objetiva, de estabilidade de tensão do canhão. Então, todos esses parâmetros teriam que ser o mais estáveis possível
para diminuir essa questão de incoerência temporal, né, para a gente ter um feixe mais coerente. O outro termo importante também é coerência espacial, que é dependente da própria função xi, né, então ele depende de foco. À medida que você muda foco, você altera a coerência espacial do nosso sistema. E ele depende principalmente do alfa, o ângulo de convergência. Então, quanto menor o ângulo de convergência, mais coerência espacial a gente tem. Então, vocês lembram lá daquela aula de operação do microscópio, que a gente consegue acertar o sistema de iluminação para fazer uma sonda bem pequenininha, e essa sonda bem pequena dá para a gente mais coerência espacial. Quanto menor ela for, melhor. Isso para em modo TM, né? Que a gente tem uma sonda bem pequena, a gente tem mais coerência. Bom, e o que ela promove é isso. A gente tem a função inicial, a função xi, né? A função de aberração, que ela é uma função seno, ela se propaga. Então a gente teria resolução infinita praticamente. Mas o que acontece é o quê? A função de amortecimento, as funções de envelope, elas restringem essa informação a um certo valor limite. Então, a partir desse ponto a gente não consegue enxergar mais nada. Ela vem, corta a função de transferência aqui, e a partir dela a gente não tem mais informação. Seria mais ou menos isso. Essa aqui é a função, a linha preta, a função de aberração, ela se propaga, onda seno. Essa linha azul aqui é o envelope de coerência temporal. A hora que ele está atuando, ele vai o quê? Ele vai restringir essa informação. Ele amortece essa função de transferência. A linha verde é coerência espacial. Então, se ela está atuando no sistema, nossa informação é ainda mais restringida. A linha vermelha é o produto das duas, né? Uma total. Então, a nossa informação que antes se propagava até distante, ela passa a ser agora o quê? Amortecida e ter um limite de informação, né? Você tem um ponto máximo aqui que essa informação é transmitida, que é o limite de informação da máquina. Além dela, a gente não consegue ir. Como coerência espacial depende de foco, você consegue modificar um pouquinho isso. À medida que você altera foco, você consegue estender isso aqui um pouco para frente ou para trás. Então, vocês lembram que a gente usa isso, por exemplo, para ver alguns planos, algumas distâncias que a gente não conseguiria ver normalmente em foco de Shersey. Em foco de Shersey a gente não consegue ver aquela distância, você defoca o sistema, joga para uma condição de underfocus, de repente você começa a prolongar essa função envelope, você começa a ter um limite de informação mais distante e você começa a ver alguma frequência que você não conseguia ver antes. Bom, vocês lembram então que seria mais ou menos isso daqui. Eu tinha mostrado essa figura já. A gente tem o quê? Uma imagem qualquer, né, espaço de frequências dela, e a função de aberração, a função de transferência, ela promove o quê? Uma degradação bastante grande dessa imagem. Então a gente tem o quê? A gente tem uma modulação nessa transferência de informação, você tem uma modulação na intensidade de transferência ao longo do espaço de frequências, que é a função aberração, o xi que determina isso daqui. E a gente tem um limite de informação, a gente tem um valor máximo que a frequência espacial é transmitida. Isso daqui que determina envelope. Então a gente tem envelope restringindo ao máximo de frequência que a gente consegue ver, e a gente tem a função de aberração modulando essa intensidade de transferência das frequências espaciais. E a gente tem uma coisa desse tipo. Isso aqui é o mapa de simulação de imagens de alta resolução desse composto aqui, silicete de vanádio. Quando a gente faz uma simulação de uma imagem, a gente em geral constrói o que a gente chama de um mapa mesmo. A gente varre o sistema em espessura, nessa direção, e varre em defocus, em foco mesmo. Então a gente tem o quê? Para cada espessura dessas, um foco diferente. Vocês veem o quê? Que para esse material aqui, o comportamento dele modifica muito, bastante. Em função de quê? Todos esses fatores que a gente viu atrás. O material ele depende muito de foco. O foco altera a função de aberração, então modifica essa transferência de informação, essa transferência de contraste. A mudança de espessura na amostra altera o potencial projetado do sistema, então você vai ter mais eventos de espalhamento, mais processos de interferência. O padrão de interferência que a gente registra, que é a imagem de alta resolução, se modifica ao longo desse processo. Então vocês veem o quê? Que modificar a espessura e modificar foco altera muito o padrão de alta resolução que a gente vê. Então, muitas vezes, por isso que eu falo, que eu cheguei a comentar, que o que você observa de fato, você não pode pensar que é uma imagem que mostra, por exemplo, onde estão os átomos. Átomo, você não vê na imagem de alta resolução, você tem um padrão de intensidade que pode ser indicativo de onde estão a posição de coluna atômica, em condições específicas. Que condições específicas? De espessura, de foco. Para encontrar isso, tem que fazer o quê? Simulação de imagem. Então, por isso, é também um dos motivos mais importantes, é você tentar entender melhor o que é só o padrão de alta resolução, compreender o que ele representa, onde estão as posições atômicas, para tentar entender melhor esse seu sistema. Bom, isso aqui é uma imagem simulada limpa, né? Então essa aqui a gente coloca um pouco de ruído às vezes, para ficar mais parecida com imagem de alta resolução real, mas a mensagem principal é essa, o padrão modifica muito em função de foco, em função de espessura,
E o que você vê na imagem registrada nem sempre é um indicativo direto de posição atômica. Você precisa muito de simulação para conseguir trabalhar. Você quase que, para trabalhar com alta resolução, você tem que, de fato, usar a simulação de imagens. Em caso específico, não. Você quer só ver o formato da partícula, se ela está cristalina, se está amorfa, tudo bem, você consegue. Mas quando você quer começar a avançar um pouco mais na análise, na interpretação do resultado que você tem, você depende muito de simulação. Então, de novo, por que fazer simulação de imagens? Vários fatores. Entender esse contraste da imagem experimental. Como eu falei, o que a gente tem na imagem não é um indicativo de átomos. É um padrão de interferência desse processo de difração dinâmica, de múltiplo scattering. E para a gente entender o que de fato a gente tem lá, a gente depende de simulação. E com isso a gente consegue o quê? Melhorar a nossa análise estrutural. Como eu mostrei, a microscopia de alta resolução indica a posição atômica, então ela traz muita informação estrutural. Então, para eu conseguir melhorar essa análise estrutural, eu dependo bastante de simulação para entender melhor como está o sistema. Fornecer pistas, dicas, né, para uma análise correta da imagem. Às vezes você tem um efeito, algum processo acontecendo que não está muito claro e a simulação contribui bastante para isso. Uma familiarização pré-experimental. Muitas vezes você vai analisar um material no microscópio. Você simplesmente pega ele, vai para o microscópio, tira um monte de imagem, depois você vai para casa e começa a analisar. Esse talvez é o procedimento mais usual. Mas muitas vezes é importante você ter uma familiarização prévia do que você vai ver lá de fato. Então eu sei que material que é, se é um material simples, silício, germânio, GAS, o comportamento dele é mais tranquilo. Mas se é um material mais complexo, seja um óxido, uma estrutura maior, mais complexa, com mais variedade atômica, o padrão pode ser muito mais complexo, difícil de analisar. Então é importante, às vezes, você ter uma familiarização prévia com o que você vai encontrar. Principalmente para saber que condição você vai trabalhar. Se é um monocristal, por exemplo, às vezes você tem que fazer a amostra num eixo de zona específico. Não adianta usar qualquer eixo de zona. Vamos fazer um 00, 001 e pronto. Não, às vezes você tem que ir para um eixo mais diferente. Um 10, 11, 211. Dependendo do que você vê, do efeito que você quer ver no material, se há algum defeito numa direção específica, seja lá o que for, é importante você ter uma preparação de amostra num eixo de zona específico. Muitas vezes você depende dessa familiarização pré-experimental. Então você faz simulação de imagem, vê como a sua amostra se comporta, vê como é o padrão de alta resolução dela e começa a analisar melhor. Que direção eu deveria ver isso? Ou então, mesmo quando não é material monocristal, bulk, assim, mesmo quando é nanopartícula, por exemplo, você pode fazer alguma simulação para tentar entender o que você vai encontrar. Às vezes você está procurando alguma fase específica, você sabe previamente qual que seria o padrão daquela fase específica que você está procurando. Então, ter essa familiarização antes de fazer o experimento, muitas vezes é bastante importante. Então, a simulação contribui muito para isso. Bom, calcular imagens para comparação com experimentais, né? Como eu falei, você pode fazer análise cristalográfica, por exemplo, usando imagem de alta resolução, sabendo onde estão as posições atômicas, mais ou menos. Então, às vezes, você estima qual seria o seu eixo de zona, qual seria a fase do seu material. Uma maneira de confirmar é por simulação. Você pode fazer uma simulação de imagem, ver se isso bate de fato com aquele padrão que você obteve e te dá um indicativo maior de que aquela análise, aquela interpretação que você fez está correta. E algumas vezes ele pode fornecer caminhos para melhorar a imagem e a instrumentação. Às vezes eu tirei uma imagem, mas não ficou muito boa. Você vai fazer simulação, de repente você percebe que se eu tivesse minha amostra numa condição de espessura diferente, num foco diferente, eu tinha um padrão mais adequado porque eu queria analisar. Ela vai mostrar melhor onde estaria a posição do átomo, por exemplo. Então, às vezes ela pode fornecer pistas para melhorar essa questão da condição onde se obtém a imagem. E da instrumentação. Algumas vezes eu preciso alterar algum parâmetro qualquer, seja o foco, seja a coerência, seja alguma coisa qualquer. Ele pode te fornecer dicas para como melhorar isso. Às vezes você tinha, por exemplo, uma aberração residual, um astigmatismo, que de repente sua imagem ficou estranha. Você fica achando que aquilo é de fato o padrão dela, mas de fato pode ser uma influência de astigmatismo. Você faz uma simulação, incluindo um pouquinho de astigmatismo e compara com o teu sistema. Então, algumas vezes é importante ter esse tipo de técnica de simulação para facilitar a análise e melhorar muito a qualidade da interpretação que você dá para o seu resultado. Então, eu listei aqui, a princípio, quatro etapas do processo de simulação, né? A primeira delas que seria o modelamento da estrutura do cristal. A gente vai simular um material, então seja lá o siliceto de vanádio. Primeira coisa é a gente ter a estrutura dela, a gente ter essa célula unitária do material, a gente tem que ter quais são os átomos, as posições atômicas dele. Então a gente entra nesse modelo do cristal com esses parâmetros. A gente tem vanádio, tem silício, tem as posições atômicas aqui nos vértices, no centro, 2 em cada face. Então a gente entra com essas posições atômicas. E entra também com um termo geralmente de vibração térmica, que é o fator de Debye-Wohler, que vai te indicar mais ou menos qual que é a localização desse átomo. Se você tem muita
Você tem uma temperatura muito alta, você tem uma vibração, então isso delocaliza essa posição do átomo. Então, ao invés de ele estar com uma posição bem localizada, você começa a ter um spread desse ponto. Então, a localização dele para gerar o potencial projetado depois é bastante importante, se ele vai ser bem localizado ou se ele vai ter uma certa delocalização de potencial. Então, essa é a primeira etapa, é o material que eu quero simular. Uma coisa importante aqui também é especificar o eixo de zona. Então, eu dou para o meu sistema qual que é a célula unitária, as posições atômicas, quais são os átomos, mas eu quero simular uma direção específica. Eu quero ver na 001, eu quero ver na 111. Então, eu tenho que falar para ele posicionar essa célula unitária já na posição certa para fazer o potencial projetado nessa direção. Bom, segundo ponto, propagação do feixe incidente através do cristal. Então, o feixe vem do microscópio, vem do sistema de iluminação e incide na amostra. Para fazer esse tipo de estudo, de análise do processo de espalhamento, de propagação do feixe através da amostra, em geral a gente usa dois métodos, Blockwave e Multislice. São dois métodos clássicos, bastante utilizados. Blockwave tem algumas limitações, resolução de ondas de Bloch mesmo, só que geralmente ele é aplicado a cristal perfeito com dimensão pequena. É um método que demanda cálculo bastante. Ele aplica principalmente em cristal pequenininho, você não consegue simular coisa muito grande com ele. E tem que ser perfeito. Você não pode ter região amorfa, por exemplo, você não pode ter um defeito, então tem que ser um cristalzinho perfeito. Multislice pode ser aplicado em qualquer caso. Multislice já é bem mais poderoso, ele se aplica numa grande quantidade de materiais. Antigamente você tinha um pouco de restrição, às vezes você preferia usar onda de Bloch, outras vezes preferia usar Multislice. A maior questão muitas vezes era tempo de processamento. Em geral, o computador não era tão bom, demorava muito o processamento, às vezes você deixava de usar um método para usar outro em função disso. Hoje a gente não tem restrição mais com isso. Qualquer cristal que a gente simula, mesmo cristal muito grande, demora no máximo 1 minuto, 2. Então você não tem dificuldade para simular coisa, mesmo coisa bastante grande. Então essa questão de tempo de processamento, de demanda de máquina mesmo, já não é uma questão importante. Então o método Multislice acaba sendo o mais importante, é o mais versátil, o mais usado, aplica numa praticamente qualquer tipo de material. Então o Blockwave, na minha opinião, deixa ter um pouco de importância. O método de Multislice acaba se aplicando mais. Então eu vou acabar focando mais nele, que é o mais usado, é o mais importante, então que é o que é mais relevante para ser utilizado. O que ele é baseado? A gente tem uma amostra qualquer, ela tem uma espessura finita, 10 nanômetros, 20, 30, 40, 50, 60 nanômetros, e eu quero propagar minha onda através dela para promover aquele processo de múltiplo scatter, de difração dinâmica, para gerar uma onda de saída. Na simulação, eu jamais posso colocar minha onda incidente na minha amostra e pegar meu feixe propagado embaixo. Por quê? Ele vai ter que interagir com o potencial projetado da minha amostra. Se eu pego uma amostra espessa e crio o potencial projetado dela, ele vai ser o potencial projetado ao longo de toda a espessura. Nessa condição, você tem o quê? O feixe simplesmente interagindo com um potencial projetado bastante intenso e saindo do outro lado, propagado do outro lado. Essa condição não é a condição real. A condição real é o quê? O feixe ele vai tendo vários processos de difração, de interferência ao longo da amostra, à medida que ele vai passando pelos vários planos atômicos, e a gente tem um processo que é um padrão de interferência em função desses múltiplos scatters, desse comportamento dinâmico. Então, analisar a amostra como um bloco, uma única coisa, não é o correto. O que a gente tem que fazer é o quê? Seccionar nossa amostra em vários slices, em várias fatias. Então, nossa amostra que tem 10 nanômetros, eu vou fazer muitas fatias de um plano atômico, 2 planos atômicos, e vou propagar o feixe através deles separadamente. Com isso eu tenho o quê? Eu vou ter slices muito finos, você lembra que slice muito fino funciona como um objeto de fase, então eu entro na condição de weak phase. É uma condição que nem sempre ela é uma aproximação que nem sempre é válida, né? Amostras dificilmente vão ser tão espessas, tão finas, a ponto dela ser válida, mas na simulação de multislice ela é. Então você consegue se seccionar seu cristal, seu modelo em fatias com tão poucos planos atômicos, 1, 2 no máximo às vezes, que cada slice dele vai se comportar como um objeto de fase. Então o weak phase nesse caso se aplica bastante bem. Lembrando que a espessura desse slice depende muito do potencial do potencial atômico. Então, se eu tenho elementos mais pesados, eu vou ter que usar fatia mais fina. Se eu tenho elemento mais leve, algumas vezes eu posso utilizar uma fatia um pouco mais grossa, 1, 2, 3, 4 planos atômicos. Em geral, o software faz isso de maneira automática. Ele reconhece que átomo você está colocando no seu sistema e já estabelece um valor ideal para isso daí. Você não precisa entrar com essa informação muitas vezes. A menos que você vá, por exemplo, construir um modelo. Por exemplo, como eu falei, a gente quer simular um defeito. Então, você quer construir um bloco de uma fase de outra, um bloco de outra fase do outro lado, e você quer ver essa interface. Aí você tem que construir esse conjunto todo. Aí você tem que seccionar, de fato, esse bloco que você construiu para fazer a simulação. Aí é importante ter isso sempre em mente. Fazer fatias bem finas, gerar 1, 2 planos atômicos, dependendo um pouco também do átomo que está lá, do átomo que está envolvido na sua rede. Se é átomo leve, pode ser um pouco mais espesso. Se é átomo mais pesado, tem que ser bem fininho.
Bom, e como que o processo acontece? Você tem lá, de fato, essas múltiplas fatias aqui, né, o multislice, e a onda incidente vai se incidir em cada fatia dessa. A hora que ela incide numa fatia, ela vai ter um potencial projetado associado aos átomos que estão lá. A hora que ela incide, ela tem um phase shift, né? Vocês lembram que aquele potencial projetado induz um phase shift na onda, uma mudança de fase. Ela interage com esse potencial, sofre um phase shift, e depois você tem um espaço que seria um vácuo, que ela vai ter que se propagar. Então é uma difração de campo próximo, é uma difração de Fresnel. Então você tem uma propagação de Fresnel nesse espaço aqui, onde o sistema se propaga, por uma difração de campo próximo mesmo, e encontra o slice seguinte. A hora que essa onda encontra o slice seguinte, ela encontra de novo um outro potencial projetado, onde ela vai interagir, ter um outro phase shift, e vai sair uma outra função de onda. Essa função de onda vai se propagar de novo no vácuo, propagador de Fresnel, encontra um outro slice, tem um outro phase shift, isso simultaneamente. Então é um sistema iterativo, ele vai correndo e vai slice a slice sofrendo. Phase shift, propagação em Fresnel. Phase shift, propagação em Fresnel. Então ele é um processo repetitivo ao longo de todo o cristal que você construiu. Então é isso, a onda incidente, transmite, propaga, até chegar no final, no fim do último slice, a gente ter de fato a onda de saída da nossa amostra. Lembrando que isso aqui é o quê? É bem diferente se a gente tivesse um único bloco. Se a gente tivesse um único bloco, você teria um potencial projetado pontual, bem mais intenso, mais localizado. Esse feixe ia interagir com ele e sofrer um único evento de espalhamento com um potencial mais intenso. E é muito diferente da gente ter vários processos de phase shift e propagação. Então isso aqui é um resultado bem diferente de ter um único bloco. Bom, o que a gente tem é isso aqui então. Aquela onda incidente incide no nosso primeiro slice, no slice N, tem um phase shift nele, se propaga no vácuo, né? Você tem um campo próximo, você tem uma propagação de Fresnel, até atingir o slice seguinte e esse vai se repetindo. Então, o nosso potencial projetado, quando a gente vai construir o nosso modelo de cristal, a gente especifica qual átomo é. Então, o modelo de cristal é importante para o potencial projetado. Ele tem que saber onde estão os átomos, que posições que eles estão, qual átomo que é. Porque depois ele precisa utilizar fator de espalhamento atômico. Ele precisa do fator de espalhamento atômico de cada átomo presente na estrutura para calcular fator de estrutura. Fator de estrutura é um parâmetro do potencial projetado. Então, aplicando essa equação aqui, ele consegue calcular o potencial projetado do material que a gente construiu naquele eixo de zona específico. Um parâmetro importante aqui é o sampling. O sampling, em geral, vai definir o tamanho da nossa imagem. Vocês lembram que o sampling está associado principalmente a tamanho por pixel. Se eu tenho uma imagem muito pequenininha, sei lá, 32 por 32, cada pixel da nossa imagem vai ser vários angstroms. Então, o nosso sampling, nossa qualidade de imagem vai ser muito ruim. Em geral, eu coloco um sampling mais alto, 1024, 2048. Então, eu vou colocando esse sampling mais alto para eu ter pelo menos 0,1 angstrom por pixel. É um sampling bastante bom. Então, eu tenho que construir uma imagem com tamanho suficiente, uma amostragem em pixels suficiente para me dar um sampling adequado para ter uma imagem de qualidade, sem problema de aliasing. Tem vários problemas de utilizar um sampling menor. Então, o potencial projetado depende principalmente disso, da informação do modelo do cristal, de fator de espalhamento atômico, que em geral é tabelado. O software, quando você vai fazer essa simulação, ele já tem um banco de dados prévio com esses fatores aí. Então, ele utiliza esses fatores de espalhamento calculados, já conhecidos, como um input para o sistema. O sampling também, em geral, é automático. Você pode alterar ele algumas vezes, mas, em geral, o próprio sistema coloca num sampling razoável, que seria em torno de 0,1 angstrom por pixel. Se você quiser modificar, você pode também. Você pode colocar um sampling muito melhor, né, para ter uma imagem maior, mais qualidade. Então, esse potencial projetado vai definir para a gente aquela função de fase do objeto. Né? Vocês tinham aquela equaçãozinha lá do phase shift, que vai definir o quanto ela vai modificar a fase da nossa função de onda. Então, a gente tem o quê? Depois que essa função de onda interagiu com esse slice, encontrou um potencial projetado, teve um phase shift, essa função de onda de saída é representada por isso aqui. A função de onda original multiplicada por esse termo de phase shift, que depende lá do potencial projetado da rede. Então, essa aqui é a nossa onda de saída. Depois que ela sai daqui, ela tem que passar por um processo de propagação no vácuo, que em geral é dada por dois termos. São duas equações do propagador de Fresnel. Né? Essa aqui, P maiúsculo, seria em espaço recíproco, a transformada de Fourier dela. No espaço real, seria dado por essa equação aqui, que depende basicamente de coordenadas, de comprimento de onda, de ΔZ, que seria só a distância que o sistema propaga, né, a espessura mesmo. Então, o que a gente tem aqui embaixo, depois de propagar, seria o quê? Essa função de onda original convoluída com o propagador. Então, essa aqui basicamente é uma operação matemática que permite fazer o quê? A onda interagir com o slice, sofrer um phase shift e propagar no vácuo. Então, essa é a equaçãozinha básica que faz cada processo, cada estágio do processo de multislice.
Bom, e depois disso, essa onda aqui faz o quê? Ela interage com o slide seguinte, tem de novo um phase shift associado a ela aqui no início, ela propaga de novo no vácuo, depois você tem outro propagador convoluindo aqui na frente, e isso vai se propagando ao longo de todo o sistema de vários slices, ao longo do multi-slice. Matematicamente, isso é feito em geral com um procedimento de transformada de Fourier. Então, ele é bem rápido, é um processo que não demanda cálculo, mas tipo, o uso de transformada de Fourier facilita bastante e deixa o sistema muito mais rápido, né? Então, você tem uma série de transformadas de Fourier, transformadas inversas que você vai fazendo ao longo do processo, que simplesmente é fazer transformada e inversa, transformada e inversa, que você consegue fazer todo o processo de propagação e de phase shift. Então, o que a gente tem é isso, aquele modelo do cristal. O modelo do cristal a gente entrava com posição atômica, a gente entrava com fator de espalhamento, eixo de zona, sampling, um tilt no cristal, né? Se a gente não quiser ele num eixo de zona específico, se você quer ele um pouquinho inclinado, você pode colocar essa informação também. Então, algumas vezes você tem uma amostra que não estava totalmente orientada, não estava perfeitamente orientada. Você pode fazer um shift nela pequenininho, dar um tilt nela na simulação, para ter uma imagem mais ou menos equivalente à que você obteve experimentalmente. Então, é um parâmetro que você pode fazer também. Então, com esses parâmetros aqui, você chega no potencial projetado. Esse potencial projetado depois passa por aquela função de transmissão, né, aquela função de phase shift, que depende de onde você entra com a função da espessura do slice, a energia do elétron para saber lambda. E depois desses múltiplos eventos de propagação e phase shift, você tem a função de onda de saída. Então, essa função de onda de saída é aquela função de onda de saída da amostra. Ela que traz toda a informação dos eventos de espalhamento, de interferência ao longo dos planos da amostra. Bom, então esse aqui é aquele material lá que a gente viu lá, o siliceto de vanádio, e aqui a gente tem o quê? O potencial projetado dele, então ele tinha uma certa espessura, está aqui, né, 3,8, 7,6, 11,3, 15,1, até 30,2 nanômetros. Então essa aqui é a espessura do nosso slice. O potencial projetado muda muito pouco, né? Vai variar um pouco o potencial local, a somatória total dele, né, mas ele muda muito pouco visualmente. E vocês veem o quê? Que potencial projetado é posição atômica. Então ele é de fato posição atômica. Você tem os 3 átomos centrais aqui, que são esses 3, esses 2 laterais seriam esses 2, e a célula unitária é representada aqui no centro. Ele é a posição atômica de fato do material. Aqui embaixo a gente tem o quê? A função de onda de saída. Então a função de onda de saída é a função de saída da amostra que não foi ainda degradada pela spread function, pela função de aberração, a CTF. Então ela é a função de onda de saída da amostra onde ela não teve aquela perda de resolução, aquela modulação de informação pela CTF. Então ela é muito parecida com o potencial projetado. Então você tem quase as posições atômicas, né? Quanto mais fina a amostra, geralmente, mais parecida com o potencial projetado ela é. Amostras mais espessas, você vai tendo muito mais eventos de difração, de espalhamento, de interferência, ela vai se modificando um pouco, mas em geral ela é muito equivalente ao potencial projetado. Então é isso, a gente tem lá o potencial projetado que foi construído em função daqueles parâmetros lá, né, aquele modelo do cristal, fator de espalhamento, ele constrói o mapa de potencial projetado, e a onda de saída é a informação que o software tem depois de fazer aqueles múltiplos eventos ao longo do multi-slice, ao longo das fatias. Phase shift, propaga, você tem a função de onda de saída. Bom, depois a gente tem o quê? A transferência dessa função de onda pelo sistema óptico do microscópio. Ela saiu da amostra, você tem a função de onda de saída, ela vai passar pelo sistema de lente objetiva. Então, na lente objetiva, a gente vai ter a formação de um plano focal, de um plano imagem. É o primeiro plano imagem da nossa amostra que a gente tem. É a lente mais importante, né? É ela que introduz aberração esférica, astigmatismo também teria, né? Problema de alinhamento, de coma. Então, ela que influencia mais na degradação de informação da nossa imagem. Tendo, então, aquela função de onda de saída, tem vários termos que vão contribuir para gerar a nossa função de onda da imagem, que era lá embaixo, antes de ser registrada. Então, energia do elétron para saber lambda, aberração esférica, valor de defocus spread, que seria aquele aberração cromática, o energy spread, a estabilidade de corrente, de canhão, de lente. Então, o defocus spread está determinando aqui a questão de coerência temporal. A divergência do feixe, aquela questão do alfa, do beta, lá, né, que vai determinar para a gente qual que é a coerência espacial do nosso sistema. Vibração, drift, que vai degradar também a informação, né? Você lembra que aquele envelope tinha uma contribuição de drift, de vibração, que degrada mais ainda o limite de informação. Abertura, né? Se eventualmente tiver alguma abertura no sistema, você pode colocar ela para restringir essa informação, então você entra aqui com essa informação, né? Astigmatismo, se eventualmente tiver, ou você quiser colocar alguma, né? Geralmente a gente simula considerando zero. Então você supõe que você alinhou o microscópio bem, corrigiu todo o astigmatismo e é zero. Mas algumas vezes não é. Você tem algum astigmatismo residual, você quer colocar para ver o efeito que isso gera, então você pode colocar esse termo também. Beam tilt, se o feixe não estiver totalmente no eixo óptico, ele estiver com uma certa inclinação. Isso introduz defeito também, introduz coma, aberração.
não é a condição ideal de simulação de trabalho, mas se você quer ver o efeito que isso gera na sua amostra, você pode colocar esse beam tilt. Bom, colocando todos esses termos, eles vão convoluir com essa função de onda de saída a partir daquelas equações que a gente já viu lá, e vai ter a função de onda da imagem que a gente registra, né? Vocês lembram o quê? Que todos esses termos entram justamente o quê? Na função xi, né? Defoco, CS, astigmatismo, tem vários termos que vão contribuindo aqui. E a função envelope, a coerência espacial, coerência temporal, drift, vibração. Então, a gente precisa fornecer para o software todos esses parâmetros que vão determinar qual que é a CTF do nosso sistema, e depois essa CTF vai ser convoluída, multiplicada lá pela nossa função de onda de saída do objeto. Então, ela aqui embaixo que a gente obteve pelo multislice, pelos aqueles cálculos anteriores lá, a gente tem que convoluir ela com a função de transferência, com essa spread function, para ter de fato a função de onda imagem aqui. Bom, vamos voltar de novo então naquele mapa. Então, depois que a gente fez esse procedimento todo, a gente tem a função de onda da imagem. A gente consegue também fazer essa operação aqui, né? O que ele está mostrando para a gente é uma intensidade de contraste, que é o quadrado do módulo dessa função de onda calculada. E a gente tem um mapa de intensidades em função de foco e de espessura. Você pode, se você quiser, fazer um foco numa espessura só, simula uma imagem só, tudo bem. Mas quando você quer entender e compreender melhor seu material, o mapa ajuda bastante. Então você varre uma condição de foco grande, de espessura grande, e tenta ver o que você obtém, que tipo de resultado você tem. Você pode, algumas vezes, começar a restringir, né? Depende do material, você fala, esse passo que está em foco aqui, em nanômetros aqui, é muito grande. Eu quero variação de espessura menor. Então você começa a colocar 3,8, 4, 5, 6. Então você pode usar um passo menor. Isso aqui você controla. Então, só que, em geral, a simulação, você coloca muitos valores, em vez de fazer 10, quantos vai ter aqui? 3, 6, 8. Né? Em vez de ser 8, você colocar 40, você vai ficar tão pequenininho que você não consegue analisar a imagem na hora, é difícil. Então, é melhor você se restringir a alguns ranges de valores. Né? Então, se simula numa faixa de corrente, uma faixa de espessura, uma certa faixa de foco e ver o comportamento. Você pode ir para outra faixa depois, ver se aquilo é uma condição melhor de trabalho. Então, construir o mapa é bastante útil. Né? Se você trabalha com amostra nanoestruturada, nanopartícula, nanofio, ROD, seja lá o que for, em geral, você vê a imagem, você tem um tamanho finito que você consegue ver. Em geral, se você considerando com um material mais ou menos simétrico, você tem uma estimativa boa de espessura dele. Então, você tem o tamanho lateral dele, da projeção, você pode estimar qual que seria a espessura dele. Então, material nanoestruturado, partícula, por exemplo, em geral, você não precisa fazer tanta varredura em espessura. Você conhece bastante bem a espessura daquele material. Então, você utiliza essa informação da imagem já como uma estimativa inicial da espessura para fazer a simulação. Mas você pode varrer o foco. Então, você mantém uma espessura constante. Se a partícula tem, sei lá, 5 nanômetros, coloca a espessura em torno de 5. E varre o foco em vários. Então você tem uma estimativa melhor. Você já está numa condição já conhecida de espessura e vê várias condições de foco para ver qual tem um match melhor com o padrão que você obteve. Aqui embaixo está representado no potencial projetado as posições atômicas. Né? Vocês verem que bate certinho com os pontos de máxima intensidade ali. A gente pode colocar um pouco de ruído, né? Então deve ter em torno de uns 3% de ruído nessa imagem aqui agora. E as posições de colunas atômicas. Vocês veem o quê? Esse padrão inicial aqui, com um foco em torno de 45,5, ele tem uma certa equivalência mais ou menos boa com as posições atômicas. Então você vê que ele tem um posicionamento bastante bom com a posição atômica. Mas se a gente já pega esses aqui no final, você já perde, por exemplo, essa posição atômica central que a gente tinha, já não existe mais. A gente teve o quê? Uma inversão de contraste, aquela função de transferência modulando. Então, vocês lembram que a função de onda começa a modular, transferir essas frequências espaciais com intensidade diferente, com sinal diferente. Então, o padrão muda ao longo do foco. Então, o que a gente tinha inicialmente, que era um indicativo bom de posição atômica, passa a não ser mais. Então, ela está numa posição já não tão boa para analisar a posição de coluna atômica de fato. Então, isso aqui é uma pista importante. Você pode mandar o software colocar para você onde é a posição de coluna atômica na hora que você faz a simulação. Então, você vê de fato onde ele está. E te mostra qual seria a condição ideal de trabalho para uma certa análise que você quer fazer. Ou ele te dá um indicativo também de que foco, por exemplo, você estava trabalhando na sua amostra. Se aquela imagem que você tem pode ser usada de maneira adequada para fazer um estudo de cristalográfico ou estudar um defeito qualquer para ver essa posição atômica. Né? Então, é uma ferramenta bastante útil nesse sentido. Bom, isso aqui é para reforçar um pouco esse ponto anterior, né? Você tem aqui um teruleto de cádmio 1,0, aqui é o potencial projetado dele, e aqui várias simulações, uma espessura de 10,1 sempre, nanômetros, né? E o foco 0, 43 e 65. Então vocês veem o quê?
Inicialmente a gente tem um máximo de densidade numa posição que corresponde ao átomo de cádmio, acho que era esse daqui. Na imagem seguinte, em 43 nanômetros, você tem uma inversão de contraste. Na imagem seguinte, em 65, inverte o contraste novamente. Então, em nenhum momento você tem uma imagem que te mostra de fato a posição dos dois átomos. E ela está mais localizada em um átomo e, dependendo do foco, ela inverte o contraste. Então, ele é muito dependente. Então, a condição de trabalho, o que você tem de fato na sua imagem, nem sempre é analisado de uma maneira direta. Você precisa muito de simulação para te mostrar em que condição de fato você está na sua imagem. Então, o que? A imagem de alta resolução ela não tem uma relação simples com o potencial projetado. Função de onda, sim. A amostra muito, muito fina, também. Mas na medida que você começa a ter amostras mais espessas, isso começa a mudar muito. Então, é bastante importante você ter, de fato, essa simulação, você saber o que você tem na sua imagem e como analisar ela. Aqui é um outro efeito. A gente tem um citanato de cálcio aqui, né, um microscópio de 200 kV, defoco 61, espessura de amostra 10,8 nanômetro. A gente tem aqui o microscópio no CS de 1 milímetro, sem astigmatismo. A gente corrigiu o astigmatismo dele. Então você tem uma imagenzinha que corresponde bastante bem às posições atômicas. Né? Esses átomos mais intensos aqui, esse quadrado aqui, são a célula unitária aqui. Se a gente coloca, por exemplo, em vez de um CS de 1 milímetro, tiver um CS de 2 milímetros, você vê o quê? Que a informação é degradada, você perde resolução, você tem uma modificação bastante grande. Isso aqui te ajuda o quê? A entender em função dos parâmetros do microscópio na sua imagem. Então, se você vai usar um microscópio, por exemplo, que tem uma peça polar bastante grande, você vai fazer uma imagem desse titanato de cálcio, você pode simular ela e falar, putz, essa imagem que eu tenho. Mas se eu tivesse um microscópio melhor, um microscópio com uma peça polar de alta resolução, tivesse um CS menorzinho, como é que ficaria essa imagem? Você simula ela, você vê, puxa, fica muito melhor. Então, você pode tentar utilizar esse microscópio aqui, se disponível, para fazer a imagem em vez de utilizar esse daqui. Então, ele te ajuda a fornecer o quê? Algumas pistas, algumas informações de como seria o comportamento da sua imagem em função do microscópio do equipamento que você trabalha. Se não é suficiente para ter a informação que você precisa, você pode tentar modificar esses parâmetros para ver que condição que seria necessário para ver a informação que você está buscando. Então, às vezes você pode ver o quê? Que com CS de 1 milímetro eu consigo ver. Algumas vezes você vai falar que só com o microscópio, com o corretor de CS eu vou conseguir ver o que eu preciso de fato. Eu vou ter que ter o CS 0 para ver o que eu preciso. Então, você pode começar a modificar esses parâmetros para ver se a informação que você quer extrair, que você está buscando, pode ser respondida pela máquina que você trabalha. Aqui outra coisa, essa mesma condição de imagem inicial, só que com um pouquinho de astigmatismo, em torno de 10 nanômetros. Então você vê que a imagem tem uma certa distorção que degrada a informação que a gente tem. Algumas vezes se você vê uma imagem estranha que não bate tão bem com o padrão que você está simulando, pode ser feito de um alinhamento não tão bom. Você pode ter um astigmatismo residual, você pode ter um bentilt que induz um coma na sua amostra. Se bem que coma tem muito pouco efeito visual, assim, mas o astigmatismo é bem mais nítido. Então você pode colocar esses parâmetros na simulação para encontrar as condições de fato de trabalho ideais para o seu sistema, para a resposta que você está procurando. Bom, falar um pouquinho dos softwares, eu coloquei uma lista de alguns aqui, que são alguns softwares que existem comercialmente e free também, para simulação de imagens. Sirius, MacTempa são softwares bem clássicos, assim, mais antigos até, né, já são usados há muito tempo. O MacTempa é específico para Macintosh. Esse WinHRM aqui é um software de uma empresa do Japão, da HRM Research, do Shizuka. É considerado hoje talvez um dos softwares mais poderosos, assim, é um dos melhores mesmo. Ele não é um software muito barato não, mas ele é um software muito bom. O pessoal em geral considera ele um dos melhores que tem. Nunca trabalhei com ele, mas ele é sempre considerado quando você busca informações de alguns trabalhos, apresentações, assim, o pessoal fala muito bem dele. O Tenzin do Kirkland, eu já usei uma versão antiga dele, ele rodava até em interface texto mesmo, era difícil de trabalhar, não é uma opção às vezes muito boa. O Gems, que é um software bastante bom, é o que a gente usa aqui de fato, é o que vocês vão ter aula semana que vem, vai ser utilizando o Gems, né? É um sistema bastante bom, né? Tem uma interface em Java, que é bastante didático, fácil de trabalhar, você faz simulação de imagem, simulação de difração, você constrói a função de CTF, indexa padrão de difração, então ele tem uma série de ferramentas bastante boa. Não é um software caro, né? O custo por licença não é alto, quando comparado aos outros, né? Mas é um software bastante bom. Esse Simulatem aqui, eu não sei se está disponível ainda, mas ele foi publicado alguns anos atrás, 2009, um artigo dele, acho que na Ultra Microscopy, e ele estava free. Então eles colocaram disponibilizado no site para fazer simulação de imagens só para o multislice. Não sei se ainda está disponível, se eles deixaram isso, se eles comercializaram ou tiraram por algum motivo qualquer, mas no momento quando eles publicaram o trabalho, ele estava disponível. Se alguém tiver algum momento de interesse, se não tiver mais disponível ele online, manda um e-mail que eu acho que eu ainda tenho cópia dele.
O QSTEM é um software do Christopher Koch, é um software bastante bom, ele tem bastante recursos, faz simulação de ITM, STEM, e é free também. Então você pode baixar no site dele, ele é de Stuttgart, né? Ele tem esse software lá para download, free. Tem uma série de recursos também, ele faz em GPA, tem reconstrução de série focal, é um software bastante poderoso assim, e a vantagem aqui é que é de graça. Então se alguém tiver interesse pode buscar lá também. Não tem muitas opções free não, a maioria deles, os melhores mesmo, são comerciais, né? Principalmente o Gems e o EdgeREM, que eu conheço mais, que eles funcionam bastante bem. Né? Bom, vou mostrar um pouquinho do Gems, que é o software que tem aqui disponível, só para vocês verem como é uma interface desse tipo de software de simulação e que parâmetros você coloca nele. Então é um trabalho bem antigo, a primeira vez que ele publicou ele em 87, esse trabalho aqui tem muita citação, né? Praticamente todo mundo que usa o software cita esse trabalho geralmente, então ele tem muitas citações. Essa é uma cara da interface dele, né? Você tem uma série de opções aqui em cima, onde você carrega o seu material, né? Você carrega a posição as informações de átomos e de posição desses átomos, né? Então você tem aqui o número do átomo, qual é, né? Cálcio, titânio, oxigênio, posições do parâmetro de Wyckoff dele, coordenadas x, y, z, fator de Debye-Euler, ocupância, absorção também. Você tem uma série de termos que você entra para falar qual que é o seu modelo do cristal. Bom, file aqui você pode importar o CIF, né? Como eu falei, você pode importar um CIF aqui, ou você pode construir o cristal de fato. Você entra nessa opção cristal e começa a entrar com os parâmetros. Você pode falar que meu composto tem tais átomos nas posições tal. Você começa a colocar coordenadas dele, Debye-Euler, ocupância, absorção. Especifica qual o modelo de cálculo do fator atômico, fator de estrutura do material. Né? Então você tem vários métodos aqui. Você pode escolher, em geral eles têm muito pouca diferença. Assim. Eu já tentei variar isso aqui várias vezes e não consigo ver muita diferença nas imagens. Né? Alguns métodos são mais aplicados em um caso ou outro, por exemplo, esse WK aqui, ele é muitas vezes mais aplicado em sistema que você vai ter que coletar ângulos de espalhamento mais altos, né? Mas no geral eles têm muito pouca diferença. Então qualquer um que você colocar funciona bem. Esse aqui é o standard dele, ele sempre fica nesse modelo e praticamente funciona bem. Em geral, quando você vai construir o cristal, você coloca de fato, você coloca essas informações, né, quais são os seus átomos, coordenada, Debye-Euler, ocupância, absorção, o modelo de cálculo de fator de espalhamento atômico, né, e especifica qual que é o eixo de zona. Então, eu coloquei meu cristal, mas eu quero ver ele no meu eixo 001. Você tem que especificar 10, 1. Então, você especifica qual é o eixo de zona que você vai ver no seu sistema. Você entra com o microscópio, então ele tem uma tabelinha com alguns microscópios aqui já, né? Então tem o GEOL 3010 que a gente tem aqui, o 2010 que é equivalente ao 2100, o 2100F que é o Field Emission, já tem isso aqui é um slide antigo, os mais novos já tem o Titan, já tem uma série de microscópios mais novos aqui. Então você pode especificar qual a máquina que você tem. Se ela não está aqui, você pode incluir uma nova. Você adiciona uma, coloca os parâmetros dele, né? Você precisa colocar o quê? Tensão de aceleração do microscópio, aberração cromática, aberração esférica, o C5, que é de quinta ordem, defocus, o energy spread. Então você coloca vários termos que vai caracterizar o seu instrumento, a sua máquina. Então você coloca esses parâmetros e ele vai utilizar isso daqui para fazer aquela última etapa lá, onde ele convolui a função de saída da amostra com a spread function, né, com a CTF. Aqui mais parâmetros do microscópio, né, eu posso colocar informações de abertura de objetiva, do eixo óptico, se eu vou fazer informação de simulação de parâmetro de difração ou de holografia, por exemplo, que ele faz também, eu vou colocando outros parâmetros aqui. Então ele é aberto, né? Você entra com o parâmetro que você quiser da sua máquina para se mudar qualquer condição que você precise. Bom, e aqui o cálculo propriamente dito, né? O imaging você pode fazer tanto por block wave, multi-slice. Em geral a gente usa, como eu falei, sempre o multi-slice, né? Essa aqui é a janela dele. A gente vence geralmente no mapa de alta resolução para fazer um mapa de foco e espessura. Então você entra nessa opção do mapinha dele. E aqui você pode começar a mudar os parâmetros também. Condição de iluminação, da objetiva, CS, C5, shift, vibração, drift, qualquer coisa que você precisar colocar, você vai colocando aqui. Tá aqui então, objetiva, estigmatismo de segunda ordem, terceira ordem, coma. Então você pode colocar a parte real, imaginária dele, né, o ângulo associado a ele. Então você entra com esses parâmetros aqui. Aqui na aba Imaging, você pode começar a colocar as informações de foco que você vai fazer. Então você especifica qual que é o foco inicial que você vai partir, quantas imagens em diferentes focos você quer, 2, 4, 6, 10, 20, você vai especificando aqui número de defocos. O passo do defoco, quanto vai variar de uma para outra, você começou em 10, então vai variar de 2 em 2, 10, 12, 14, 16, então você vai colocando o passo que você quer. Ele cria a célula unitária em duplicidade, você quer, em vez de uma célula unitária, você quer 2, 4, 6, para fazer uma imagem maior, se especifica aqui também.
Ruído, você pode adicionar um pouquinho de ruído para ficar mais próximo, mais parecido com a imagem real, 2, 3, 4, 5%. Então você começa a colocar esses parâmetros. Aqui embaixo ele já te mostra a função de transferência, isso é legal. Então a função de transferência que esses parâmetros que vão estar influenciando sua imagem, sua amostra, ele mostra ela juntamente com as funções envelope, né? A azulzinha era a função temporal, a verde é espacial, a vermelhinha é o produto das duas, que é a total. Iteração, ele começa a especificar as condições da amostra mesmo, de espessura dela. Então você coloca qual que é a condição inicial que ela vai partir, né? Em geral uma célula unitária, 2, 3, 4. Você coloca qual é a condição inicial que ela parte, o número de diferentes espessuras que você quer e o incremento dela em células unitárias, geralmente. Então aqui em cima ele vai mostrar qual que é a espessura da sua amostra. Então você pode ir colocando esses parâmetros, ajustando ele vai mostrando a espessura que você está simulando. Então você vai colocando várias condições para simular o range de interesse. Aqui a gente coloca de novo, a gente pode mudar aquele fator o modelo de cálculo do fator de espalhamento, do fator de estrutura, né? Você pode especificar, por exemplo, eu quero não ver só imagem, eu quero ver a minha função de onda, amplitude e fase, eu quero ver meu potencial projetado e minha função de onda. Você pode pedir para ele mostrar também. Eu quero ver a posição de coluna atômica. Você clica aqui, ele vai te mostrar a posição de coluna atômica também. Eu quero salvar a função de onda de saída. Ele tem uma opçãozinha também. Então você pode ter bastante recursos nesse software. Bom, alguns exemplos agora então. Bom, titanato de cálcio. Então você tem aqui aquele potencial projetado, função de onda de saída, simulação em várias condições de foco e espessura, né? Então você vê de novo o quê? Que o parâmetro muda bastante, né? Função de onda bastante parecido com o potencial projetado, mas a imagem modifica bastante. Em algumas condições, você tem uma condição melhor, mais próxima da posição atômica. Aqui, por exemplo, mas em outras isso muda muito. Então você tem uma condição bastante ruim para ter uma imagem, para fazer análise e interpretação dela. Então isso aqui te dá uma pista de quê? De que condição seria ideal. Se eu tenho uma estimativa de qual seria a espessura da minha amostra, eu posso tentar o quê? Modificar o foco dela para me colocar numa condição boa. Então se ela tem, por exemplo, em torno de 7 nanômetros, eu sei que o foco ideal talvez fosse em torno de 55 para ter uma imagem desse tipo. Ou se ela tem em torno, sei lá, de 16, 15 nanômetros, você tem um foco ideal que seria lá em torno de 65 já. Então você consegue ter informações, pistas de qual condição ideal de trabalho, de foco, para uma determinada espessura, você deveria trabalhar para ter uma imagem de interpretação mais fácil, mais direta. Aqui o mesmo material, né, num outro eixo de zona, 1,0. Você vê o que? O padrão modifica também, do mesmo modo você pode utilizar isso como para obter informações de condição de trabalho. Eixo de zona 1,1, né, que é um padrão mais hexagonal, você vê que ele é bem mais uniforme, ele muda muito pouco, né? Então, em alguns momentos ele perde a informação, né? Aquela função de onda provavelmente cruza um zero, essa informação degrada, você não transmite ela quase, você perde a informação, mas em geral é um eixo de zona bem comportado, né? Você varia foco, varia espessura, ele se mantém mais ou menos constante. Bom, algumas outras aplicações, né? Comparação com imagem experimental, né? Um óxido de zircônio tetragonal, eixo de zona 0,10. Então, esse aqui é uma nanopartículazinha, esse quadradinho aqui é a imagem simulada dela. Então, você simula, você tem uma equivalência bastante boa. Então, uma análise qualitativa, simplesmente, um matching qualitativo. Você pode fazer o quê? Colocar as posições de coluna atômica na imagem e ver de fato onde elas estão. Isso pode te ajudar a analisar melhor esse material, né? Aqui, de novo, o titânio anatase, você tem uma imagem dele, uma imagenzinha simulada. Uma equivalência bastante boa. Óxido de estanho tetragonal, padrão simples, quadradinho, equivalência boa também. Alguns outros materiais, hidroxapatita, né, material hexagonal, no eixo de zona 5-1-4,0, né, então você tem o padrão de fração dele, a transformada de Fourier, na verdade, né, e a simulação batendo relativamente bem, bastante bem. Vários eixos de zonas agora, 2-1-1,0, então você tem uma equivalência bastante boa dos padrões. Um outro eixo de zona agora, está bastante bem. Um outro eixo de zona, 1-0-1-0, padrão diferente até, mas ele tem uma equivalência boa, né? Então a simulação te ajuda de fato a entender esse padrão, a te dar uma certeza de que de fato ele é o eixo de zona que você está analisando. Se é um material complexo, com uma estrutura bem complexa, vários eixos de zonas aparecem no material, né? Você vê que tem muitas partículas, cada uma num eixo de zona diferente. Analisar a transformada de Fourier te ajuda a indexar esses eixos de zona, esses spots, mas uma vez de fazer a simulação também te dá informação para ter certeza daquilo, te dá uma certeza da indexação do procedimento que você fez. Um ponto importante agora, a gente sempre simulou cristal periódico. Você entra no teu sistema com uma redezinha, com uma célula unitária, com uma célula mínima. Isso daí é repetido de maneira periódica.
Se eu quero, por exemplo, simular um cristal grande, um cristal finito, ou um defeito qualquer, uma interface, seja lá o que for, se eu faço esse arranjo nesse modo clássico, onde eu construo, por exemplo, eu quero, por exemplo, analisar uma interface. Então, eu quero uma interface de uma célula de material com uma célula unitária A, de um material com uma célula unitária B. Se eu pegar esse materialzinho e entrar no meu software como esse parâmetro de input, não vai dar certo, porque ele vai usar isso daqui como unidade de repetição. Ele vai repetir isso várias vezes, e em vez de ter uma única interface, a gente vai ter várias interfacezinhas de uma célula unitária cada um. Então, não é o que a gente quer ver. Em geral, a gente tem que ter um bloco grande, maior de uma fase, um bloco grande de outra. Então, entrar com uma maneira mais simplificada, mais simples, como duas células unitárias sozinhas, como um input no software, não funciona. Então, justamente por quê? Porque ele repetir isso daqui várias vezes. O que a gente precisa é construir o modelo todo do cristal finito e entrar isso como input no software. E para fazer essa simulação, a gente não faz mais no mapa. A gente faz aqui, ó, Image Supercell. Então, a gente precisa de uma simulação que a gente chama de Supercell. A gente entra com esse modelo, com esse parâmetro, que seriam coordenadas atômicas mesmo, a gente entra com esse parâmetro de input no software. Ele já tem que estar seccionado, você tem que dar a informação já em fatias, você tem que dar, por exemplo, são 50 fatias. Você dá para ele 50 arquivos, um de cada fatiazinha. Ele sabe qual que é a sequência dele, qual que é o arranjo de posicionamento, e ele simula já isso daí. Então, você tem que construir de fato esse modelo para conseguir simular cristais finitos. Então, se eu quero simular esse cristalzinho, por exemplo, facetado aqui, eu tenho que fornecer todas as posições atômicas e já fatiadas. Então, fatiar isso aqui sei lá, em 15, 20 fatias e fornecer cada fatia individualmente como um arquivo para ele fazer essa simulação. Isso aqui é uma cara de um arquivo mais ou menos, né? São informações da célula, de posições, de célula de parâmetros de rede, A, B, C, ângulos entre elas, posições de coordenadas atômicas. Então, se fornece um arquivo que tem essas informações de cada plano, de cada fatia. Bom, em geral era bastante trabalhoso fazer isso. Você tinha sempre que fazer na mão, dependendo do material, era impossível. Você ia gastar muito tempo. O pessoal muitas vezes fazia um software, matemática, MATLAB, seja lá o que for, para tentar construir esse modelinho de uma maneira mais fácil. Em função desse problema que foi desenvolvido aqui no grupo, o Daniel, que já não está mais aqui hoje, principalmente o Ricardo, que trabalharam bastante nesse software, o Megacell. Megacell é um software que ele é free, vocês podem fazer o download dele nesse site aqui, Megacell LNLS-BR, e ele é um software para construir esses modelos aqui. Então ele é bastante prático, bastante útil, ajuda bastante na construção de nanopartículas principalmente. E ele funciona de que modo? Do mesmo modo que no GEMS, no software você precisa fornecer a informação do cristal, você entra aqui com a célula unitária desse material. Aí eu quero construir um cristal grande, todo facetado, mais ou menos como que eu estava mostrando anteriormente. Então você fornece inicialmente a célula unitária desse material, esse software vai criar uma que a gente chama de supercélula, que é uma repetição dessa célula unitária, né? Então eu quero um cristal que vai ter em torno de 8, 9 nanômetros. Então ele vai repetir essa célula unitária várias vezes até ter um bloco com o tamanho mais ou menos do cristal que a gente quer. Depois você começa a especificar para ele cortes simétricos. Então você fala, corta para mim plano 1, 1. Então ele vai cortar todos os planos 1, 1. Corta 1, 0. Ele vai cortar todos os 1, 0. Então são cortes simétricos. Ele vai facetando o seu cristal para chegar na geometria que você quer. Mas aí, em determinado momento, eu falo, eu não quero ele na forma de uma nanopartícula, eu quero ele como se fosse uma espécie de um domo. Eu preciso de um corte assimétrico aqui no centro. Então você coloca um cortezinho que vai cortar ele no centro só, e vai ter uma espécie de um domozinho, de uma estrutura. Aí eu tenho ele desse tipo. Aí eu quero simular ele no eixo de zona 1, 1, 0. Então ele orienta o sistema e coloca ele no eixo de zona certo. Se eu quero, por exemplo, ver esse domo crescido em cima de um substrato de silício, por exemplo. Aí você teria que construir o bloco de silício, unir os dois arquivos e colocar o outro aqui embaixo. Então, para ter a formação desse material, desse crescimento epitaxial, né? Você tem um substrato de um material e ele em cima de outro. Então, é um software bastante útil, ele facilita muito esse procedimento de construção. Bom, então aqui algumas aplicações dele. Então, a gente tem um cristalzinho facetado, foi cortado com cortes simétricos, né? Então, a simulação ele num eixo de zona 1, 1. Aqui, por exemplo, você quer ver uma cunha, você quer ver como que o material seu se comporta em diferentes espessuras. Então é interessante você simular uma cunha. Então você tem aqui uma espessura muito fina, mais espessa, mais. Então essa cunha te ajuda a ter uma amostra de várias espessuras conhecidas. Então você simula ela, então você pode ver como que o material se comporta em diferentes espessuras. Então é bastante útil dependendo da análise que você quer fazer. Aqui, como eu falei, né, você pode colocar o cristal aí em cima de um substrato e fazer a simulação desse sistema epitaxial.
Bom, aqui são algumas aplicações, né? Então, esse é um trabalho que foi iniciado aqui alguns anos atrás, já está praticamente concluído, né? Uma série de artigos em cima desse sistema aqui, que é o óxido de estanho dopado com antimônio. Então, aqui é uma imagem dele. Então, é uma imagem do cristal desse tipo. E o que a gente observa nele é um facetamento. Esse material ele tem um certo facetamento que dá para ele uma forma hexagonal. Então, a gente vê que ele tem um cristalzinho com uma forma hexagonal. Aqui tem uma outra imagem de alta resolução, está com um pouco de tilt, né? Você vê que ele não está perfeitamente orientado, está com uma certa inclinação, mas ele dá para notar que ele tem um certo facetamento, ele tem alguns planos aqui que dá para identificar uma forma, uma geometria para esse cristal. A gente começou a analisar essas imagens, então, para tentar identificar qual que seria a geometria do cristal. Então, a partir só dessa imagem de alta resolução, era possível ver o quê? Que a gente tinha um cristal indexando esse padrão aqui, a gente sabia que era um eixo de zona 1,1, né? Então, a gente sabia que ele estava no eixo de zona 1,1, e posicionando um cristal, um bloco desse material no eixo de zona 1,1, você conseguiria, só a partir das dimensões físicas, quantos planos atômicos você tem em cada direção, era possível estabelecer a geometria do cristal. Então, só usando essa informação da imagem e o eixo de zona que ele estava orientado, você conseguia definir qual que era a forma desse cristal, a geometria dele. A gente só não conseguia ter certeza desse corte aqui em cima, desse plano aqui em cima. Porque é o quê? Você vê que ele está projetado aqui e ele na imagem não fornece nenhuma evidência do quanto ele está cortado. Se ele é cortado pouquinho, se é cortado muito, ou todo aqui embaixo, a imagem não traz essa informação. Então, para conseguir tirar essa informação, teve que usar simulação. Então, construiu um modelinho, cortava em várias condições, simulava essa imagem, deu para perceber que existem variações de contraste no centro, nas pontas aqui, nas extremidades. Então, utilizando essa informação, como o cristal não é muito grande, são poucas variações, né, poucos casos aqui, era possível estimar bastante bem qual que é a altura daquele corte. Então, a gente conseguia saber mais ou menos como estava a geometria desse cristal, como estava a forma desse nanocristal. Aqui dois casos diferentes, né? Era um material dopado com antimônio, 13,9%, 4,5%, né? Em cada um deles você tem cristais com geometrias diferentes. Esse trabalho aqui foi expandido para outros tipos de análise de energia de superfície, segregação de dopante na superfície, mas essa parte de simulação foi bastante importante para definir a geometria do cristal, a forma dele. Essa questão de crescimento preferencial, né? Em geral, se é um material que cresce, por exemplo, por orient attachment, você tem o quê? Duas partículas ligando com uma orientação cristalográfica correta para crescer num determinado eixo de zona, numa determinada direção cristalográfica, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, várias partículas que estão com uma certa direção. Aqui, por exemplo, também, você tem duas partículas ligando e elas estão numa certa direção que parece indicar a direção de crescimento do material, né? Bom, eu tinha mostrado para vocês essa imagem aqui. Vocês lembram o quê? Que eu falei duas coisas dela. Uma era para não esquecer de salvar a apresentação em vários lugares. Mas a outra mais importante era o quê? Que microscopia de transmissão é ambiente 3D. É um ambiente 3D que a gente vê numa imagem projetada bidimensional. Então, o que a gente está vendo muitas vezes não dá uma interpretação direta. Você tem que analisar com bastante cuidado, variar alguns parâmetros para tentar ver de maneira tridimensional o que a gente tem no sistema. Então, o que a gente percebia é o quê? Que essa imagem aqui era um arranjo de 2 nanocristais. Eram duas partículas ligadas, na maneira como está mostrado aqui, né? São 2 nanocristais aqui, ele com um pequeno shift no attachment deles, que gerava esse arranjo aqui. Então, ele dava, por exemplo, uma direção preferencial de crescimento, que seria essa daqui, né? Não essa direção em ângulo aqui, que seria essa, né? Mas eles estão crescendo, aparentemente, nessa direção aqui, nesses planos aqui, 1, 0, 0. Isso aqui é uma outra aplicação, né? Um trabalho do Carlos, que é um trabalho bastante bacana que ele fez, que ele trabalhava com hidroxiapatita. Então ele tinha um dos cristais de hidroxiapatita, que é essa imagem aqui, e ele começou a fazer simulações dele. Então você tem ali a simulação do material, né? Ele encontrou as condições certas de foco, de espessura, construiu o modelo do cristal utilizando aquele software lá, o Megacell, fez a simulação e tinha um match bastante bom, né? Um casamento bastante bom da imagem real dele com a simulada. E baseado nisso, começou a fazer o quê? Uma série de modificações, uma série de alterações no padrão, no modelo construído para tentar analisar a imagem simulada, para tentar identificar qual que seria essas terminações na superfície. Então, ele pôde identificar duas terminações diferentes, né? Duas terminações diferentes existindo nesse material, né? Na mesma faceta, a princípio, né? Uma terminação rica em fosfato, uma outra terminação rica em cálcio. Então, você vê o quê? Que
uma imagem de alta resolução, que simplesmente é uma imagem que você pode falar, meu material está cristalino, está amorfo, está grande, está pequeno, está com 5, está com 10 nanômetros, ela pode fornecer muito mais informações. Você começa a analisar com mais cuidado seu sistema, você pode começar a modelar os cristais, tirar informações de modelo de crescimento, você pode começar a analisar quimicamente, aqui no caso ele conseguiu tirar informações de terminação de superfície, tudo baseado na imagem de alta resolução combinada à simulação. Então, simulação é bastante útil nesse ponto, não é simplesmente uma ferramenta para fazer um resultado a mais para colocar na tese, no artigo, lá não. É uma ferramenta bastante útil para análise. Então, você consegue avançar muito na análise, na interpretação do seu sistema, do seu material, utilizando a simulação. Bom, aqui uma outra aplicação, né, mostrando rapidinho, é um sistema que são siliceto de cobalto enterrado, são nanoestruturas de siliceto de cobalto enterrado em silício. São dois materiais que têm uma estrutura bastante parecida, parâmetro de rede bastante parecido, você tem um crescimento epitaxial. Aqui a gente tem o silício, eixo de zona 100, onde a gente vê uma série de agulhinhas assim. Uma magnificação mais alta, alta resolução, a gente já tem a agulhinha aqui enterrada. Você vê o padrão de alta resolução, né? Você vê que o material é cristalino, tem um crescimento então epitaxial nessa direção aqui. Aí vem a história do burrinho de novo. Isso aqui é o quê? É uma imagem bidimensional projetada de um ambiente tridimensional, de uma amostra tridimensional. Se a gente analisa isso melhor, a gente pode fazer o quê? Aqui o que eu fiz foi inclinar a amostra. Então a gente viu uma agulhinha, já era um dado conhecido, já tinha reportado em literatura sistemas parecidos com esse, que eles descreviam esse material como um rod-like, um spike-like, que era um material em forma de rod, de agulha, de bastão mesmo. Só que tinha alguns efeitos estranhos nele, que eu dei tilt, inclinei a amostra. Em vez de estar em 0 grau orientada no eixo de zona, coloquei em 15 graus, 30 graus, 35 graus, você vai inclinando ela. A hora que você inclina a amostra, você vê o quê? Que inicialmente era orientada, que era uma agulha, a hora que você inclina um pouquinho, ela começa a largar lateralmente. A hora que você inclina mais, alarga mais ainda. Então você vê o quê? Se ela fosse de fato uma agulha, à medida que você inclina ela deveria ser sempre o mesmo diâmetro. Ela nunca deveria mudar a espessura dela. Mas a hora que você inclina, ela fica mais larga. Então ela não é um rodzinho, ela é uma plaquinha. A hora que você inclina a plaquinha, você tem uma dimensão lateral nela. Então ela era uma plaquinha. Então deu para começar a perceber melhor, na hora que você sai do eixo de zona, que você tem placas hexagonais. Então são plaquinhas hexagonais enterradas no substrato de silício. Então você tem 4 plaquinhas enterradas nos planos 1. Então você tem plaquinhas que aparecem nessa direção como um rodzinho, plaquinha nessa. Você pode algumas vezes ver o hexágono projetado quando você está observando aqui, por exemplo. Então é um sistema que, dependendo da condição que você trabalha, pode te enganar. Você pode achar que é uma coisa, mas é um outro sistema. Lembrando sempre que é um ambiente tridimensional. E fiz aqui a simulação. Então aqui tem a imagem de alta resolução desse material, né, substrato de silício, a plaquinha de siliceto enterrada. Então a gente usou o quê? Usou o Megacell para construir esse modelo atômico, fazer a simulação dela, que tem uma equivalência bastante boa. Então a gente consegue ver aqui posições de colunas atômicas, né, colocar isso aqui e ver que essa interface existe. Tem uma interface bastante coerente entre os dois materiais. Deu para identificar, inclusive, que tipo de interface é, né? Uma interface que eles chamam de 8B, né? Que é o 8 em relação à coordenação dos átomos de cobalto, B, porque o material ele não está na mesma direção cristalográfica. Ele tem uma direção crescendo aqui, de repente ele inverte, como se fosse um twin mesmo, como se fosse uma mácula. Então ele inverte a direção de crescimento. Então é uma interface do tipo 8B. Tem, inclusive, placas de um outro tipo, que é uma interface 8A, que ela também está numa coordenação 8, mas sem essa mácula, né? sem esse twin. Ele tem a mesma direção de crescimento. Tudo isso foi, então, o quê? Uma análise qualitativa, se está casando bem qualitativamente esses padrões. Mas é possível fazer uma análise quantitativa? Bom, como que a gente faria isso? Em geral, a gente tem que comparar a nossa imagem experimental com uma imagem simulada e utilizar os parâmetros desse padrão de intensidades. A gente pode comparar o quê? A intensidade média, que seria a posição que ele está nesse eixo, esse eixo de contraste, né? Que ele pode estar mais embaixo, mais em cima, que seria essa intensidade média do sistema. Você tem um contraste, que seria a diferença entre o máximo e o mínimo de maior e menor intensidade, né? Que seria pode ter uma amostra com muito contraste, com pouco contraste. E o padrão em si, né? Você tem modulações nesse padrão de intensidade que vão definir o seu padrão de alta resolução. Então esse padrão aí é importante para analisar quantitativamente essas imagens. Bom, como fazer isso? Coloquei aqui algumas equações que são figura de mérito mesmo, são equações para analisar equivalência de padrões. Então você tem, por exemplo, o Q quadrado, cos correlação, o ângulo de correlação. Então você pode aplicar esses métodos aqui, onde você entra com a sua imagem experimental, com a sua imagem simulada, aqui é o desvio padrão, aqui é a mesma coisa, cross correlação, intensidade da imagem experimental, intensidade da simulada, intensidade média da experimental, intensidade média da simulada. Então você pode entrar com esses parâmetros, aplicar essas equações e tirar um número que é um indicativo do quão bem elas estão sendo correspondentes.
Se elas são muito, muito, muito parecidas, esses parâmetros vão ser grandes ou pequenos, dependendo de qual método se aplica, né? Mas você tem um parâmetro indicativo, um fator quantitativo de equivalência das duas imagens. Se as imagens são muito diferentes, você degrada esses termos, esses parâmetros aí. Então, são equações bastante boas, métodos bastante bons para buscar uma equivalência entre imagens. Bom, e como que isso funcionaria para a gente? A gente tem uma imagem experimental, tem uma imagem simulada, se aplica essa figura de mérito entre os dois para tentar ver essa equivalência. Se bateu bem, ótimo. Mas se não, você tem que fazer o quê? Modificar seus parâmetros experimentais ou instrumentais, simular a imagem de novo e comparar outra vez. E repete isso até você ter uma equivalência boa do teu sistema. Variando em que parâmetros? Foco, astigmatismo, espessura, alinhamento do cristal, defocos, ângulo de divergência. Você pode começar a variar vários parâmetros. Aqui é uma aplicação bonitinha até de simulação para análise de materiais. Né? No caso aqui, análise quantitativa, mas para tentar identificar a fase do material, a fase cristalográfica dele. É um alumínio, onde ele se precipita um precipitado que a gente chama de fase S, uma matriz de alumínio, né? Esse alumínio 2 cobre magnésio. É um material que esse precipitado, em geral, no momento em que foi publicado esse trabalho, não era uma fase muito esclarecida, não sabia exatamente que fase era esse precipitado, tinha várias proposições diferentes, uma delas é essa PW aqui, tinha uma outra de Ravel, tinha vários modelos que eram aceitos, cada um validava um em algum momento ou outro. Então, nesse trabalho aqui, eles tentaram ter algumas evidências de qual modelo seria mais válido. Né? Eles tinham um indicativo de que seria esse modelo aqui o favorecido, né? Então o que eles fizeram? Eles pegaram a imagem de alta resolução desse precipitado, fizeram uma imagem média, fizeram um desvio padrão dessas imagens dessa imagem média em relação à simulada, e eles fizeram o quê? Um mapa do coeficiente de cross-correlação. Usaram aquela figura de mérito, fizeram um mapa de cross-correlação, simulando essa imagem média experimental com várias imagens simuladas, em diferentes focos e espessuras. Então, eles tiveram esse parâmetro de cross-correlação, um mapa dele, na verdade. Então, você tem para várias espessuras e focos um mapa do coeficiente de cross-correlação. Então, ele mostra o quê? Que a equivalência entre os dois é bastante boa nessa condição e um pouco melhor nessa. Então, ele tem um pico aqui de intensidade que mostra que a equivalência é bem maior nessa condição, né? de foco com espessura. Então, eles começaram a criar esse modelo aqui, tentar estabelecer as condições certas da imagem deles, e começar a fazer um processo interativo para tentar refinar essa estrutura aqui. Então, eles chegaram numa equivalência bastante boa. Eles conseguiram, de fato, comprovar que era esse modelo aqui, esse PW aqui, para essa fase. Então, você percebe o quê? Que uma imagem, simplesmente, que você poderia analisar, comparar ela com um modelo teórico qualquer e tentar indexar, você pode começar a avançar isso mais. Você enriquece muito o trabalho. Um procedimento que você pega uma imagem simulada, varia as condições, compara com a sua experimental, você começa a enriquecer muito um trabalho. Um resultado que seria um detalhe do seu trabalho, pode só ele todo virar o seu trabalho inteiro. Então, ele pode trazer muito mais informações, permitir uma análise muito mais exata, precisa do seu sistema. Então, é uma técnica bastante boa. Bom, e ele é baseado naquele modelo feito lá anteriormente, né? Você tem uma imagem de alta resolução, uma imagem simulada, você tem parâmetros experimentais que influenciam nela, você tem um modelamento que modela a sua imagem simulada, né? Você compara as duas, se está bom o sistema, legal, você chega num modelo atomístico para representar o seu sistema. Se não está legal, você pode começar a mudar o seu modelo, o seu sistema, para tentar casar melhor com a sua imagem experimental e chegar num resultado mais confiável. Bom, eu tinha mostrado essa imagem aqui para vocês, né, que a comparação quantitativa depende muito de intensidade, contraste, do padrão, né, mas tem um problema nisso daí. É um parâmetro que a gente chama de fator Stobbs, o Stobbs Factor, que determina o quê? Que o contraste da imagem experimental sempre é bem maior do que a simulada. Em geral, o que se observa 4 a 5 vezes, algumas vezes 3 vezes maior que a experimental. Então, a imagem simulada sempre é mais intensa. Você pode colocar as mesmas condições, amostra, foco, o instrumento, mesmo microscópio, sempre vai ser mais intensa. Então, é um efeito que já se observa já há muito tempo. Ao longo dos anos vem se tentado demonstrar quais as razões dele, mas de fato é que a imagem simulada é sempre mais espessa que a experimental. Vários fatores têm sido usados para explicar isso daí. Efeito de espalhamento inelástico, variações locais do fator de espalhamento atômico, mudanças no estado de ligação dos átomos, né, efeitos químicos mesmo. Processo de formação de fônon e scattering difuso, né, scattering térmico no material, a existência de camada amorfa em cima ou embaixo, seja lá onde for, danos provocados pelo feixe, o point spread function do detetor, né, da CCD que está fazendo a aquisição. Então, vários termos têm sido usados para explicar. Né. Não existe um consenso muito bom, já tem uns indicativos hoje
que favorecem, que indicam algum desses termos aqui. Mostrando um pouquinho dessas influências, se eles pegar alguns trabalhos aqui que mostram, por exemplo, que esse daqui, efeitos do bond, efeito bonding da ligação. Então eles fizeram o quê? Eles tentaram tirar um modelo para tentar explicar que mudanças químicas de ligação dos átomos, ligação entre os átomos, poderiam influenciar o quê? Eventos de espalhamento e com isso mudar o contraste relativo na imagem final. Então eles fizeram uma simulação para vários elementos e viram o quê? Que para algumas condições, aqui são 3 microscópios, né? Esse vermelho aqui é um microscópio convencional, field emission com CS, o pretinho é um microscópio com CS corrigido, e o verde aqui é um microscópio com monocromador. Né? Então eles veem o quê? Que para alguns grupos de elementos, o contraste muda muito pouco entre eles. Então se tiver, por exemplo, aqui boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, nessa condição, se tiver um grupo desses átomos, você não vai ter contraste suficiente para começar a diferenciar eles. Eles vão ter basicamente quase que o mesmo contraste, a mesma intensidade de contraste. Então, elementos mais distantes, sei lá, aqui o sódio com silício, por exemplo, você tem uma diferença de contraste grande, então você consegue separar eles na imagem. Agora, alguns elementos mais leves aqui principalmente, o contraste entre eles é tão pequeno que você não conseguiria diferenciar. Então, é um material que eles partiram para tentar estudar. Eles pegaram uma rede de grafeno, tudo isso trabalho teórico ainda, né? Uma rede de grafeno, começaram a colocar um átomo de boro, um átomo de oxigênio nessa rede aí, e usaram cálculo de DFT, de Density Functional Theory, para fazer cálculo do potencial de espalhamento. Então, aquele potencial de espalhamento que é padrão, tabelado para cada elemento, em função do estado de ligação, do estado de ligação dos átomos aqui, poderia se modificar, de fato se modifica, né? Eles calcularam isso e usaram esse parâmetro como input no software de simulação. Então, eles veem o quê? Que uma rede que em geral teria um contraste uniforme, ela passa a ter um ponto mais claro, que viria, por exemplo, do átomo dopante, né? Nesse caso aqui do boro. Né? Então eles veem o quê? Que, de fato, esse efeito do estado de ligação tem influência no padrão de intensidade. Mas é muito, muito pequeno. Então, vocês viram naquela figura anterior, que só para elementos leves isso seria relevante. Então, para elementos mais pesados, é um parâmetro que poderia ser desprezado. Né? Bom, outro parâmetro que modifica um pouco essa intensidade da diferença de intensidade entre a simulada e a experimental é o detetor. Então a gente tem o quê? O detetor é um cintilador, o feixe incide nele, você tem um acoplamento por fibra ou por lente, geralmente, que envia o sinal para um chip da TCCD. Né? Nesse sistema aqui, a gente tem o quê? A gente tem uma mudança na modulação. Igual a gente tem a CTF, que a lente objetiva modula a transferência de informação, a câmera também gera uma modulação nessa transferência de informação. Você tem o que? A MTF da lente, que chama de Modulation Transfer Function. Então ela modula a transferência de informação da câmera. Então as frequências espaciais não são transmitidas todas com a mesma intensidade. O ideal é que a câmera tivesse tudo normalizado em transmitisse tudo igual. Mas não, ela transmite melhor frequências mais baixas, pior frequências mais altas, com intensidades diferentes, né? Então aqui, por exemplo, é a MTF de 2 câmeras que a gente tem aqui, uma no 3010 200 kV, uma no 200 kV 2100. Então você vê o quê? Que ela as duas começam a transmitir bem aqui em frequência espacial mais baixa, em frequência mais alta elas decaem um pouco. Então seria imaginar o quê? Que em vez de a gente ter um padrão, essa imagem aqui registrada pela câmera CCD, em vez de a gente ter um padrão que fosse totalmente uniforme, a gente tem uma variação, né? Aqui no centro ela transmite bem, aqui na borda ela transmite menos, então você tem um decaimento. Mas em geral isso aqui a extensão disso aqui é maior, por exemplo, do que a CTF, então isso aqui não interfere de fato na resolução do sistema. Então ela tem um efeito geralmente no processo de registro da imagem, mas a resolução acaba não interferindo tanto. Isso aqui ele se estende mais do que as funções de envelope, então a imagem que a gente tem registrada de fato, ela é a imagem original nossa formada no microscópio, convoluída, multiplicada pela nossa MTF. Então a nossa MTF ela modifica a imagem. Então no caso da simulação, a imagem simulada multiplicada pela MTF vai gerar a nossa imagem, vamos dizer, real que a gente deveria ter. Então a MTF ela tem um papel importante na imagem simulada, onde ela deve modificar ela para e altera de fato ela modula a transmissão de informação, né? Ela altera o padrão de intensidade. Aqui é um outro trabalho mostrando um pouco desse efeito, onde eles simularam um silício, né, uma rede de silício simples aqui, zero, fizeram uma simulação dela no microscópio com correção de aberração e compararam a intensidade de imagem simulada com correção de MTF e a intensidade experimental. Então eles veem o quê? Que a imagem simulada tem uma intensidade bem mais alta que a experimental.
Corrigindo com a MTF, eles viram que a intensidade cai um pouco para diferentes espessuras de amostra. Então, ela começa a aproximar a sua condição da condição experimental, mas ainda está um pouco distante, ela está numa posição intermediária. Já um outro trabalho, esse trabalho é um pouco mais recente, 2009, já mostra um efeito um pouco diferente. Eles pegaram um titanato de estronço, simularam várias condições de espessura, né, 1, 5, 12, 30 aqui, que seriam espessuras, e eles têm o quê? 3 condições. A imagem simulada, sem modificação nenhuma. Aqui eles incluíram aberrações esféricas secundárias, as menores. Né? Vocês lembram o quê? Que a gente tem CS e ΔF, que está sendo considerado só nessa primeira aqui. Aqui eles começaram a incluir outros termos, astigmatismo de segunda ordem, coma, astigmatismo de terceira ordem, C5. Eles têm um microscópio que eles conseguem caracterizar muito bem, então eles determinam esses parâmetros naquele momento, incluíram ele no sistema de simulação, e a imagem modifica um pouco. Então ele tem uma dependência bastante grande desses parâmetros secundários, assim, menos relevantes de aberração. Então a imagem que originalmente era essa, só com CS e ΔF, acaba ficando bem mais próxima da imagem experimental, que é essa daqui. Aí nessa terceira caso aqui, eles fizeram o quê? Aplicaram a MTF. Eles incluíram o efeito da MTF e você tem uma proximidade muito, muito boa. Então eles têm até um gráfico que eles comparam eles. Então eles têm aqui o quê? A linha preta seria a imagem original, simulada. A linha tracejada corrigindo com aberrações secundárias, melhora um pouco. Mas aqui embaixo, essa linha dash aqui, é a imagem corrigida com aberração e com MTF, que bate muito bem com os pontos experimentais deles. Então você tem uma condição de equivalência muito boa. Então parece ser um indicativo confiável de que o fator de Stobs pode ser dependente principalmente de MTF, da Modulation Transfer Function da câmara CCD, e de aberrações secundárias, astigmatismo, quinta ordem, segunda, terceira, né? Bom, é isso. Então, aquela pergunta inicial, por que fazer imagem de simulação? Espero que tenha ficado um pouco mais ou menos claro que é bastante importante e tem uma série de vantagens. É isso. Obrigado, hein?